Bom dia, graça e paz, igreja. Vamos estar orando para as crianças, que elas vão passar a linha. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nossas crianças têm, Senhor, de ir para uma salinha para poder, Senhor, estar ali aprendendo a Tua palavra, Senhor. Abençoa essas professoras, capacitando, Senhor, instruindo, Senhor, para que elas possam passar da melhor maneira possível, para que as crianças possam compreender, Senhor, a Tua palavra. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto as crianças estão saindo, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse é o nosso versículo de hoje. Obrigado, irmão. O nosso texto de hoje está dentro de um dos maiores sermões que Jesus deu, que se chama o Sermão do Monte. Ele está desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E Jesus trata diversos assuntos nesse sermão. Ele inicia o capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças, os bem-aventurados. Os bem-aventurados não são aqueles que têm muito dinheiro, não são aqueles que têm casa, mansões, um bom carro. Os bem-aventurados não são aqueles que vivem na luxúria. Os bem-aventurados não são aqueles que têm uma vida próspera financeiramente, mas sim aqueles que padecem, aqueles que sofrem, aqueles que passam por diversas provações nesse mundo, mas têm a esperança na vida eterna. Esses são os bem-aventurados. Em seguida, Jesus fala sobre leis e normas dessa terra. E adverte o homem, então, o ser humano, a prestar atenção nas leis, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que nós passamos por dificuldade, muitas vezes, foi coisa que semeamos. Jesus, então, ele traz uma advertência para nós, não só para os seus leitores da sua época, mas para nós, que nós devemos então ter uma vida correta diante de Deus, para que nós não venhamos sofrer, mas ser dignos diante do Senhor. Em seguida, Jesus fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala que o sal, se ele perder o sabor, não presta para nada, ser jogado fora. E fala que nós somos ser o sal da terra, ser temperados em tudo. Nosso proceder, nossa maneira de agir, falar. Em tudo sempre temos que ser temperados. Porque se nós não formos temperados, então não servimos para nada desse mundo também. É isso que Jesus está dizendo. Da mesma forma, a luz do mundo. Ele fala que devemos ser a luz desse mundo. Nós sabemos que esse mundo ele anda em trevas. Ele é totalmente em trevas. Então, onde nós estivermos, temos que ser luz. Está ali no meio do serviço, está aquela névoa preta, aquele negócio, as pessoas conversando um assunto ruim, você tem que ser luz. Você não pode se misturar. As trevas não se misturam com a luz. Ao contrário, onde se acende a luz, as trevas se dissipam. Assim diz a Escritura. Então, uma lâmpada quebrada, para nada serve também sem ser jogado fora. Então, ele termina no capítulo 5 e vai entrando no capítulo 6. E vai trazendo, então, falando sobre a solicitude dessa vida, as nossas necessidades. E eu gostaria de falar sobre prioridades. E nosso texto fala hoje, então, sobre prioridades. Embora seja um culto de missões, mas nós vamos aprender um pouquinho aqui, vamos meditar nesse texto. Mas vamos estar lendo o versículo 33, versículo 6, capítulo 6, versículo 33. Que diz assim, olha: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Somente esse versículo, depois nós vamos ler mais um pouco. Nós finalizamos o ano passado, eu até falei em um dos meus últimos sermões sobre que nós queremos fazer tanta coisa, marcamos, planejamos tanta coisa para poder executar durante o ano, e vai chegando no final do ano, a gente vai dizer que a maioria das coisas a gente não consegue fazer. Eu falei assim, eu não sei se vocês não lembram disso. Eu escrevo um monte de coisa. Quando eu escrevo, fica na cabeça aqui, tem que fazer tal coisa. Mas vai chegando no final do ano, eu vejo que nada vai acontecendo. Não vou conseguindo organizar tudo. Isso é uma verdade que ocorre tanto comigo como com qualquer um de vocês. E Jesus aqui ele nos ensina muitas coisas
somente nesse versículo, que nós devemos dar prioridade para o reino de Deus. Quando nós planejamos nossas coisas, geralmente nós pensamos nas coisas seculares. Nós pensamos nas coisas desse mundo. Eu vou fazer isso, eu vou estudar em tal faculdade para ter tal profissão. Eu vou comprar logo minha casa, quando chegar na terceira idade, não tem mais que pagar aluguel. Você vai sempre calculando. Você nunca coloca, geralmente, tá? Nunca coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus nos ensina nesse versículo dizendo aqui, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós então, colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, a nossa vida ela prospera gradualmente conforme a vontade de Deus. Quando nós colocamos o reino de Deus acima de todas as coisas vão fluir normalmente. Então, toda a nossa lista que nós estamos planejando, não é necessário que tudo vai ocorrer conforme nós queremos, mas Deus vai colocando cada coisa em sua época, no seu tempo certo. Muitas vezes nós pensamos o reino de Deus como o reino do mundo. Nós imaginamos, por exemplo, qualquer criança, você imagina um rei sentado num trono, os seus súditos em volta. E uns o adoram, uns o servem por medo, outros por obrigações, outros por segundas intenções. Mas o reino de Deus é diferente. Embora a Bíblia diz que Deus está sentado no alto e sublime trono. E tem seres que adoram dia e noite, dando glória, glória, hosanas nas alturas. Louvando a Deus dia e noite, pelos séculos dos séculos, pela toda a eternidade. Embora nós sabemos que Deus está acima do trono, mas o reino de Deus é diferente do reino humano. Jesus ele fala que o reino de Deus já está em nosso meio. Aí qual é a pergunta? Então, como é o reino de Deus? O reino de Deus é deixar Ele dominar a nossa vida. Quando nós deixamos Deus dominar a nossa vida, o reino de Deus já vai fluindo dentro de nós. O que é o reino de Deus? É servir a Ele com gratidão, com alegria, com amor. Quando nós servimos a Deus, o reino de Deus ele vai sendo manifesto através da nossa vida. De que forma? Nosso proceder, nosso caminhar, nosso andar. Por isso que eu falo que o cristianismo não é uma religião, mas sim é um modo de vida, é um estilo de vida. Então, nós vamos refletindo o reino de Deus através da nossa vida. Então, quando você reflete o reino de Deus, onde há tristeza, você chega uma palavra de paz. Onde há pessoas passando por tribulações, você vai auxiliar aquela pessoa. Onde há um necessitado, um aflito, alguém está passando fome, você vai suprir as necessidades também daquela pessoa nesse sentido. Então, o reino de Deus ele vai sendo manifesto através da nossa vida. É por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, Jesus, quando ele vai dando o sermão do monte, vai induzindo as pessoas a compreender o que é o reino de Deus. Hoje é um culto de missões, nós falamos muito em servir, enviar, dar manutenção necessária para os missionários, mas temos que entender que o reino de Deus começa em primeiro lugar. E começa onde? Dentro de nós. Não adianta nada nós sustentarmos missionários, não adianta nada nós tivermos um grande planejamento, não adianta nada nós fazermos as coisas se o reino de Deus não está embutido em nossa vida. Então Jesus ele fala aqui, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu estabeleço o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, está no topo da minha lista, eu vou entender que Deus é que governa a minha vida. Embora eu possa colocar as minhas coisas, os meus desejos, a minha vontade, que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então, quando a vontade de Deus prevalece, ela é justa, ela é boa, ela é agradável. Quando nós vivemos dentro do reino de Deus, isso não nos deixa imune de passar por tribulações, por aflições, por angústias. Nós passamos. Isso é inegável. Nós passamos por dificuldades. Em muitas igrejas falam que se você for para aquela igreja, se você for congregar ali, se você for membro daquele lugar, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ter uma boa vida, vai estar imune a doenças. Tem pessoas que falam que não fica doente porque agora é servo de Deus. Não é assim. Nós passamos as coisas dessa vida, nós passamos. A diferença é que nós passamos de uma maneira diferente de quem está sem o reino de Deus. Porque nós passamos pelas dificuldades sabendo que uma hora vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã, pelo raiar da manhã.
Ou seja, por mais que passamos por dias bem difíceis, haverá dias futuros que nós não teremos mais aquela aflição, aquele problema. E muitos caem em desgraça porque acreditam nessas coisas. Muitos caem em descrença à palavra de Deus porque ouviram dessa forma, embora a palavra de Deus não nos ensina isso. Jesus fala que eu padeci por tribulações, aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vós passarão por tribulações e aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso para nós. Então, é necessário passar por essas coisas, porque essas coisas nos forjam a ter uma fé em Deus. Quando você não tinha nada, não tinha condições, de repente Deus proveu alguma forma que supriu aquela sua necessidade. Quando estava precisando, não tinha nada o que comer, e Deus enviou uma cesta básica através de uma pessoa. Deus tocou no coração de alguém, e essa pessoa, sem saber, vai lá e leva um pão, leva lá uma cesta básica para aquela pessoa estava orando, Senhor, eu preciso da provisão hoje, eu não tenho nada para hoje, mas de repente chega aquela provisão. Eu já contei aqui na igreja, alguns irmãos não estavam aqui, de uma certa vez, não tinha nada que comer em casa, era pequeno, meus pais passando por dificuldades, meu pai doente, e não tinha o pão para comer, para nós nem para ir para a escola. E minha mãe estava fazendo uma oração, falou, Senhor, eu não aceito isso. A gente trabalha, a gente faz isso, faz aquilo, a gente trabalha para o reino. E naquela oração que ela fez, de coração, Deus tocou no coração do irmão, estava lá na padaria trabalhando. Saiu um pão diferente de todos, ele pegou bem maior, diferente, embora ele tenha o mesmo peso, ele pegou aquele pão na mão e falou, leva para a irmã Gilda. Leva para a irmã Gilda. Ele andou 2 quilômetros de bicicleta rapidinho, até chegar em casa, chegou, chamou lá, falou, irmã Gilda, olha, trouxe para a senhora um pão aqui. Era a resposta de Deus para aquele dia. Eu já falei isso aqui, mas estou repetindo para os irmãos, que muitos irmãos não estavam aqui. Então, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Então, quando você passa por uma dificuldade, um problema, saiba que Deus, Ele está te olhando. E para você fazer parte do reino de Deus, Deus não vai deixar você no sofrimento eterno. Não. Deus ele vai suprir a sua necessidade e lá na frente você vai estar nos braços do Pai. Essa é a nossa garantia. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, nós entendemos então que Deus, Ele governa a nossa vida. E no Ele governar a nossa vida, todas as demais coisas vão fluindo conforme a necessidade. O texto aqui nos fala, no seu contexto, vamos ler o versículo 31 para frente, nos diz assim, do capítulo 6, versículo 31, diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagões, né? Pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe muito bem o que vocês precisam. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo que, embora tenha as dificuldades, não devemos ser como os ímpios desse mundo. Ficam desesperados para buscar as coisas. Muitos caem em ciladas quando passam muitas dificuldades e falam, não, eu vou ter que fazer zangueô até tarde da noite, eu vou ter que trabalhar sábado e domingo para compensar. E a pessoa fica naquela correria e esquece que está tirando o foco da cabeça dela, que é o reino. O reino de Deus começa na minha vida. O reino de Deus começa na minha casa. Se eu não tenho tempo para dar atenção para os meus da minha casa, tenho tempo para estar aqui na congregação, para estar junto com os irmãos congregando, adorando ao Senhor, ter esse tempo para suprir a minha necessidade lá de fora, estou fora do reino de Deus. Não estou seguindo os padrões de Deus. Aí Deus não nos abençoa da maneira que Ele gostaria de nos abençoar. Então, essas coisas acabam nos distraindo, tirando o foco que é por prioridade do reino de Deus. Ah, mas pastor, eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar, mas você precisa descansar. Ah, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro para pagar minhas contas. Você precisa. Mas as contas sempre vão existir. Mas a sua família, nem sempre você vai ter ela do seu lado. Prioridades. As nossas prioridades têm que estar dentro do reino de Deus. E quando estamos dentro do reino de Deus, então as demais coisas vão ser supridas. Jesus, ele fala aqui, no contexto daquela época, qual era a necessidade principal daquela época? Eles não eram que nem nós que precisamos ficar preocupando com carro, com casa, as coisas que nós nos preocupamos hoje. Não. Naquele contexto deles era comida, vestido e bebida, só. Era a prioridade. Então, Jesus ele cita coisas no cotidiano deles naquela época. Então, olha, no versículo 31 novo. Pois não se preocupem dizendo que vamos comer ou beber,
o que vamos vestir. Então, Jesus está falando, essas coisas dessa vida, não se preocupe com isso. Porque quando você prioriza o reino de Deus, você coloca ele em primeiro lugar, as demais coisas vão ser fluídas conforme você precisa, porque o vosso Pai sabe muito bem o que vocês precisam. Trazendo para nós, no nosso contexto de hoje, o que é o reino? O que é justiça? Quem fala? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui, ó, versículo 33 de novo. E sua justiça. O que é justiça? O que é ser justo? O que é a justiça de Deus? Romanos capítulo 14, versículo 17. Pedi para colocar na tela para mim. Vamos ver o que fala aqui. Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha o que está escrito. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não é as coisas desse mundo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça é fazer a vontade de Deus, ser justo. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Porque muitas vezes nós somos justos diante dos outros, mas quando estamos sozinhos não somos justos. Você está no serviço, você bate seu cartão, tem chefe que confia muito, aí deixa tudo para você fazer, e você fica lá, fazendo. Enquanto o chefe está na frente, tudo bem, mas quando você vira a costa, o que você faz? Você vai fazer outra coisa. Você sai do que era para ser feito. Aquela sua obrigação que tinha que ser feita, você não faz. Você começa a deixar de lado. Aí o que acontece? Você está sendo justo? Não. Porque diante dos homens você é justo, mas quando está só na presença de Deus, porque Deus está sempre presente e nos vendo. Então você não está sendo justo, porque você está deixando de fazer a sua tarefa, a sua obrigação, para fazer outra coisa. É lógico, se você conseguir adiantar, para você quiser ir no banheiro mais de uma, duas vezes, você vai. Você tem essa envergadura. Mas o fato é que você tem que estar fazendo aquilo que foi ordenado a fazer. Então a justiça de Deus, ela é sempre reta em todos os anos, independente se tem homens do nosso lado ou não. Então quando nós andamos na justiça de Deus, nós estamos fazendo a vontade dele. E o que é o reino de Deus? Tá bom, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz. O reino de Deus é paz. Ah, pastor, mas nem sempre você tem paz. Não, a paz nós temos. Passamos por dificuldades que deixa triste, tem hora, sim. Mas a paz está dentro de nós. Aquela tribulação que te deixou você angustiado muitas vezes, é passageira, mas a paz está em você. A alegria está em você. Ah, pastor, mas tem hora que eu olho para a cara do senhor, você parece estar com cara de que chupou uma manga verde. Não é? Alguém pode falar isso de mim, pode falar isso de você também. Mas é verdade que essa hora nós passamos, mas logo vem o quê? Vem a alegria. Passa. Você pode estar triste, aí chega algum irmão, bate a mão na costa. O que foi, meu irmão? O que foi, pastor? Tudo bem com você? O que foi? Aí vem aquele sorriso no seu rosto. Por quê? Você tem a alegria de Deus, está dentro de você. Foi um momento passageiro, aquela dificuldade, aquela tristeza que você é passageiro. Logo alguém bate a mão nas costas, o que foi? Tudo bem? Ah, tu passa um problema, assim, a pessoa começa a dar um apoio para você em palavras ali, dá um versículo bíblico, e daqui a pouco você está alegre. Outro dia você está bem, no dia você está cantando, outro dia você está meditando na palavra de Deus. Foi passageiro. Um ente querido pode uma hora falecer, você fica triste, mas você entrega na mão de Deus. E aquela tristeza que você entregou na mão de Deus, logo Deus dá o refrigério para a sua alma. E você logo está feliz. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o mundo, quando olha para nós, tem que olhar isso, que nós temos que ser justos, alegres no Espírito Santo. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui nessa manhã, é que para sermos missionários, missionário não é somente aquele que está lá fora. Existe aquele que faz as missões transcultural, cultural dentro do país, né? Missões urbana, que é só na sua região, rural, que é somente na parte rural. Existem várias coisas. Então, todos nós somos missionários, seja a maneira de ir, estar ou contribuir. Mas para que nós possamos ser realmente missionários, devemos ter o reino de Deus forjado em nossos corações. Quando você forja o reino de Deus na sua vida, você prioriza o reino de Deus, então tudo vai fluindo. Não somente na sua casa, como também na igreja. Então, todos os seus projetos que você tem vão sendo executados, vão sendo caminhados e tudo vai ocorrendo bem. E também isso é na parte das missões. Porque não adianta nada eu querer fazer missões se eu não tiver o reino de Deus na minha vida. Não for justo, não for fiel a Deus, não for fiel à comunidade que nós pertencemos. Se não tiver paz, alegria, que adianta?
Que ele dá paz para os outros, alegria. Quantas pessoas trabalham com... Esse trabalho de criança que faz... Não lembro como se fala o nome. Que cuida de criança e faz a criança sorrir, leva as crianças para o lugar... Faz aquela festa. Aqueles palhaços que ficam se vestindo de palhaço e dá aquela alegria. Mas na hora que ele chega em casa, ele tira aquela máscara de palhaço e ele está triste. Vocês já viram esse tipo de história? Tem muitas histórias assim. Não adianta nada sermos o palhaço. Alegrar todo mundo. E de você não está alegre. Você está na sua casa, você não tem a alegria de Deus em sua vida. Não tem a alegria do Espírito Santo dentro do seu coração. Jesus nos faz refletir aqui que quando nós temos o reino de Deus embutido em nossa vida, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Independente da formação, das instruções que recebemos, dos ensinamentos que recebemos com nossos pais, todos nós somos iguais. E nós trabalhamos juntos para o quê? Para o reino de Deus. Então nós olhamos uns para os outros, e como o reino de Deus já está dentro de nós, estão juntos, nós formamos o corpo de Cristo, e esse corpo então trabalha juntos para um único propósito, que é cumprir a ordem do Senhor Jesus. Então as missões fluem corretamente. Em nosso lar, a mesma coisa. Nós trabalhamos juntos, nossa família. A esposa, os filhos, trabalham por um propósito dentro do lar, para ter harmonia. E quando nós não temos essa harmonia, é porque o reino de Deus não está dentro de nós. Se dentro do seu lar não está tendo harmonia, é bom refletir isso. Será que eu priorizei o reino de Deus? Na hora que nós levantamos, o que nós fazemos? Qual a primeira coisa que fazemos? Pegamos o Keitai? Pega o Keitai. Pode até pegar o Keitai. Mas o que você faz com esse Keitai? O que você vai assistir? O que você vai ver? Qual rede social você vai entrar? O que você vai fazer? Você está meditando na palavra de Deus? Você já orou na hora que você levantou? Agradeceu pela manhã que você está tendo, iniciando? Você levantou, abriu os olhos. Muitos não acordam, não abrem os olhos mais. Deitam, já não levantam mais. Muitos acordam já com uma doença terminal. E você tem saúde. Priorizar o reino de Deus. Então, quando você prioriza o reino de Deus, você vai... Então, automaticamente, você vai fazendo o reino de Deus fluir na sua vida. Logo no seu levantar. Tem gente que já levanta gritando. Gritando e falando aquela bagunça, não é? Grita com os filhos, grita com todo mundo. Isso já aconteceu comigo também. Estou falando com você, mas coisa que acontece com a gente, com todo mundo. Quantas vezes nós não priorizamos, devagarzinho, vamos perdendo o reino de Deus, saindo fora do reino de Deus. O reino de Deus está no nosso meio. Mas você que sai fora dele. Deus nunca sai fora. Você fala, Deus me abandonou. Não, Deus nunca nos abandona. Deus sempre está aqui. Somos nós que nos afastamos de Deus. Quando nós olhamos para o homem no jardim do Éden, quem que se afastou? Foi Deus? Não. Foi o homem que se afastou de Deus. Quando ele caiu em si, ele se escondeu de Deus. Foi se esconder de Deus. Deus, como de costume, passando na tarde ali. Adão, Adão, aonde você está? Assim Deus chama cada um pelo seu nome. Deus está perguntando, onde você está? Irmão, onde você está? Deus está perguntando por você. E todo dia, ao amanhecer, Deus pergunta para você, onde você está? Quando nós priorizamos o reino de Deus, aqui, falando aqui, buscar o reino de Deus, nós entendemos que Deus, ele não só está dentro de nós, e o reino de Deus não só flui, nós refletimos esse reino para as outras pessoas, como a justiça de Deus vai trabalhando de uma forma diferente da nossa justiça. Por quê? Porque a nossa justiça é definida de Deus. Quando alguém comete alguma coisa, entra na sua casa, rouba lá alguma coisa, você coloca uma punição severa para a vida daquela pessoa. Não é assim? Mas Deus tem o trabalho dele para aquela pessoa. Quando alguém, de repente, causa um acidente e morre a pessoa do outro lado, a família do outro lado logo quer uma justiça, quer uma prisão perpétua, quer que aquela pessoa que causou o acidente morra também. Mas será que essa é a justiça de Deus? Nós mesmo tentando andar na justiça de Deus, muitas vezes nós queremos agir com a nossa própria justiça. Mas a nossa própria justiça não é a mesma justiça de Deus. Então, quando você prioriza, você vai entender que tudo é o trabalhar de Deus na nossa vida. Tudo que acontece tem um porquê. E tem a resposta desse porquê. Talvez essa resposta não tenha agora, não tem daqui a pouco, mas logo você tem lá na frente.
Tudo é para forjar o nosso caráter em Deus. Então, quando nós temos Deus direcionando a nossa vida, as coisas vão fluindo e muitas coisas vão acontecendo de boas, muitas coisas de ruim, mas para nos forjar nosso caráter, é poder receber aquilo que Deus tem para nós. E nós, como uma igreja missionária, temos que entender que nós planejamos, nós fazemos muitas coisas para alcançar aquele objetivo e nós não alcançamos, mas talvez nós estamos que nem Paulo. Paulo, ele queria para um certo lado, mas Deus, não é para cá. O Espírito Santo impedia toda vez que ele ia para aquela região, mas ele logo entendeu que era para ir para outro lado. Deus revelou o lado certo que tinha que ir. E nós, como uma igreja missionária, temos que direcionar, então, o nosso foco em Cristo. Que nem foi colocado um plano de oração aqui. Esse plano de oração é necessário para que Deus direcione a igreja aquilo que tem que fazer. Qual o lado que a igreja tem que ir? Qual é a direção? Quais são os pontos que a igreja tem que atuar? Então, nós priorizamos de que forma? Buscando o conselho de Deus. Em que forma? Oração. Então, o reino de Deus começa com oração em nossa vida. Quando você se dispõe à oração, você está conversando com Deus. Então, você vai conversar com Deus, vai pôr diante de Deus as suas dificuldades, os seus problemas, os seus projetos. Você pode fazer sua lista e pôr diante de Deus. Você pode até dar prioridade a alguns. Esse aqui é mais importante, esse aqui é mais importante, você faz a vocação, mas primeiro é o reino de Deus. E as demais coisas, então Deus vai então direcionando você a fazer. Vimos aqui a nossa irmã falar que, depois passa uma dificuldade, de repente, será que não dá hora de nós ir embora? Quando você coloca diante de Deus, a hora de ir embora vai chegar e Deus vai falar com você. Em 2008, antes de estourar a crise, Deus tinha mostrado para mim que a gente ia embora do Brasil. E eu falei em casa, amor, nós vamos embora. E minha esposa, eu lembro que nem fosse hoje, minha esposa falou, não quero ir embora não, minha família está tudo aqui, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui, está tudo mundo aqui, não quero ir embora. Isso foi em 2007, isso aí. Aí eu falei, não, daqui 2 anos a gente vai embora. Deus tinha dado até a data para mim. Aí foi para ela falou, não, nós não vamos embora, nós vamos ficar aqui, eu quero ficar aqui. E por fim. Aí eu falei, Senhor, se tu pôs no meu coração, e essa é a tua vontade, então, põe no coração da minha esposa também, então. Aí um dia Deus revelou para minha esposa. Deu até um mês para ela e falou a data ainda para ela. Coisa que Deus não tinha falado para mim. Para mim, Deus tinha falado a data, um mês. Eu não tinha comentado um mês para ela. Mas Deus tinha dado até o dia, até o dia 10. Eu lembro que ela falou até o dia 10. Aí ela começou a me impressionar para querer ir embora logo. É verdade, ela começou a impressionar. Aí ela ficou, não, tem que desfazer as coisas, o que. Começou a me impressionar. Irmãos, foi uma pressão. Foi uns 6 meses de pressão que eu ia falar para vocês. Mas a verdade é assim, então Deus, ele vai direcionando a vontade dele. Aquele desejo que Deus pôs no meu coração, na verdade, ele tinha revelado aquilo para mim. E Deus tinha falado para mim que a vida ia uma crise. Deus tinha falado para mim, olha, vai ter uma crise, quem ajuntou, ajuntou. Quem não ajuntou, não ajunta mais. Nós estávamos no churrasco, foi lá em casa. Eu e meu sogro alugamos uma casa grande, nós fomos ali naquela casa grande, moramos naquela casa grande, então tinha um espaço grande, a igreja foi lá fazer o churrasco na casa. E os irmãos estavam, todo dia estavam lá, todos os irmãos estavam lá, aquele monte de gente. E eu lembro que eu falei para os irmãos, vai ter uma crise aí, vocês tomam cuidado, não gastem dinheiro à toa, vai vir uma crise que vai gente passar por dificuldades mesmo aqui. Um monte de gente não acreditou, Naquele dia que Deus me revelou, Deus falou também que eu ia embora, naquela época. Foi a crise de 2009, que vocês conhecem. Passou-se um ano, eu já estava morando aqui, em Miquém. Isso foi lá em Guma, já estava morando aqui em Miquém. Eu falo para minha esposa, nós vamos embora. Ela, não, nós vamos embora. Depois Deus mostrou para ela, nós fomos embora. Quando nós saímos daqui, irmãos, nós saímos daqui dia 8. Acho que foi dia 8 de novembro nós saímos daqui. Chegou dia 10, lá no Brasil. Tinha televisão falando lá. Crise no Japão. Nem nós não sabíamos da crise. Nós fomos embora sem saber que tinha estourado uma crise. Durante esse 1 dia e meio de viagem, apareceu lá a crise. Nós não estávamos sabendo. E as pessoas ficaram até com dó da gente. Ela falou, nossa, vocês vieram embora, graças a Deus vocês vieram embora. A crise. Mas nós não chegamos a pegar a crise. Nós tínhamos ido embora. Então, como Deus nos direciona. Foi por um propósito que Deus nos levou até lá. E foi um propósito que Deus nos trouxe de volta também. A minha prioridade não era voltar para o Japão. A minha prioridade era ter ficado lá. Casa da empresa, casa da casa, das coisas lá, estar arraigado lá, tal. Mas a prioridade de Deus não era minha. O que estava na minha lista, Deus riscou.
e falou assim, volta. Então, o que eu quero dizer para você, que por mais que você deseje as coisas, muitas coisas Deus não vai permitir para o seu próprio bem, para o bem da sua própria família, para o bem da própria congregação. Então, você planeja, põe diante de Deus em oração. E quando você põe diante de Deus em oração, então Deus ele vai mostrando para você o propósito, o que Ele quer para você, para a sua vida. Muitas vezes aquela coisa parece tão bom, aquela oportunidade é tão boa que parece dentro de você, mas aquela oportunidade tão boa não é a que Deus quer para você. Pode ser bom aos seus olhos, à sua vista, mas para Deus aquilo não é para você, não é do agrado de Deus. Aquilo vai, pelo contrário, até se afastar você de Deus. Oportunidades que nos surgem, muitas vezes, surgiu um emprego lá em Hokkaido, e você está aqui com sua família, é temporário, 6 meses, vou levantar um dinheiro lá e tal, mas sua família está aqui. Sabe que a vontade de Deus é que você deixe sua família e você vai lá? Sabe que Deus não vai suprir sua necessidade aqui? Pense bem nisso. Nós vemos que o Japão ele é campeão nessa parte das pessoas se separarem. Há muitas pessoas que se separam por causa desse tipo de coisa. O amor vai se esfriando. Você vive mais com o pessoal do caixá, né, da fábrica, do que com a sua própria família. Aí você vai, pega essas aventuras de querer ganhar um pouco mais, um lugar para o outro lá, de repente você vai lá, mas dá tudo errado, e você é obrigado a voltar para trás. O meu cunhado mais novo, ele quis se aventurar na parte de elétrica aqui. Aí ele chamaram para ir lá para Tóquio. Tem um negócio em Tóquio, as pessoas iam lá para Tóquio e tal. Saíram nas revistas, naquela época era muita revista que tinha, né, brasileira. Serviço de eletricista, tal lugar. Aí meu cunhado quis se aventurar lá para Tóquio. E ele trabalha numa fábrica boa. Na época, ganhava bem, naquela época, era 1.300 na época, era bem naquela região que a gente morava. E ele queria ir de todo jeito. Não larga o seu serviço é certo. Você não vai ser mandado embora. Você toma conta da linha. Não, mas é um serviço que dá para ganhar muito bem. Eu vou para aquele lugar. E quis ir para Tóquio, se aventurar. Só que esse serviço que ele foi, é assim, você vai para lá, você fica no Rio. Aí você vai sendo chamado conforme a necessidade. Ele abandonou o serviço, entregou tudo, saiu tudo. Largou tudo, foi para lá, para Tóquio. Chegou lá para Tóquio, o que aconteceu? Ele deixou a igreja, ele era músico, um dos melhores músicos da igreja, então ia fazer falta para a igreja. Deixou tudo e foi lá para Tóquio. Chegou lá para Tóquio, sabe o que aconteceu? Ele ficou no Rio. Ele ficou 1 mês e meio e não foi chamado nenhuma vez para trabalhar. Só gerou gastos. Não, aqui vai surgir uma obra ali, espera aí. Aí eles ficaram enrolando ele. Situação. Ficou apertado, voltou para trás. O emprego que ele tinha, já tinha outro lugar, entrou outra pessoa no lugar. E já não conseguiu mais aquele mesmo emprego. Aí já arrumou outro emprego ruim. Para ganhar menos ainda que ele ganhava. No emprego dele, ele trabalhava 3, 4 horinhas, o resto só ficava só olhando para a máquina trabalhando. Só apertava o botãozinho na máquina e deixava lá do robô, CNC. E tomava conta do pessoal ali, só. Fazendo nada. Saiu dali, teve que agora suar, pegar um serviço difícil, passar por uma dificuldade. Por quê? Porque não priorizou o reino de Deus. Se tivesse colocado na mente dele, isso é um exemplo para vocês, se eu colocar na mente dele que a vontade de Deus não era aquela dele ir para lá, ele não tinha passado por isso. Por isso que eu falo que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Foi lá, perdeu o serviço. Deus não vai deixar na mão. Não vai deixar na mão. Mas agora você vai colher. Até você se organizar de novo e priorizar o reino de Deus. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, nós entendemos, então, que Deus ele trabalha na nossa vida. As vontades não é mais as minhas vontades, mas a vontade de quem? De Deus. Então, quando você coloca a vontade de Deus na frente da sua, as coisas vão acontecendo, vão fluindo conforme você precisa. Pastor, mas parece que é tão difícil. É difícil, porque a Bíblia diz que é viver de fé, em fé. O justo viverá pela fé. Nós temos fé em Deus, não é nossa vista. Porque se nós olhamos e temos fé naquilo que nós estamos vendo, então não é fé. Porque nós estamos vendo, mas a fé é nas coisas que nós não vemos. Então, é improvável, você não está vendo, mas você crê. Crê em quem? Em Deus. E por você crer em Deus, você sabe que vai fluir, vai acontecer. Porque você crê naquele que é o autor de todas as coisas. O Criador dos céus, da terra, aquele que criou a mim e a você. Deus não vai nos abandonar. Você não crê numa pedra, numa madeira, numa estátua, numa árvore. Não, você não crê num carro. Você crê em quem? Em Deus. Jesus nos traz então aqui, irmãos, para concluir, que quando nós estamos na direção dele, ele vai nos indicando o melhor para nós.
E o melhor para nós é a vontade dele. Aí o reino de Deus vai fluindo em nossas vidas, automaticamente você é um missionário em sua casa, é um missionário no seu trabalho, é um missionário na igreja. Muitos são chamados, então, para executar funções fora, ministeriais fora. Sim, mas todos nós somos um missionário. E nós, como uma igreja missionária, então entendemos que Deus, Ele trabalha em nossa vida. Então, todas as suas preocupações, aquelas preocupações que muitas vezes deixam você sem dormir, você fica cansado, deita e acorda pensando naquilo, parece que você dormiu só 2, 3 horas, sendo que você passou 8 horas de sono muitas vezes, mas você levanta cansado. Essas preocupações, entrega para Deus. Quando nós entregamos todas as nossas preocupações para Deus, então nós descansamos nele. E você descansa nele, e você vai tendo um refrigério. E a paz, a alegria que vemos ali em Romanos capítulo 14, versículo 17, nós vemos então que aquela paz ela vai fluindo dentro de nós. E sabe que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Convido você então a ficar de pé, você fazer uma oração. Você que não tem força, você que está com falta de fé, você que está angustiado, perdeu as esperanças, eu gostaria que você desse uma chance para você mesmo. De que forma? Priorizando o reino de Deus na sua vida. Você colocar a sua confiança em Deus. Você dizer assim, Senhor, eu não tenho forças. Eu sou falho, sou fraco. Toda vez que eu tento me levantar, me pôr de pé, fazer a tua vontade, eu acabo errando. Eu acabo pecando. Toda vez que eu falo que eu vou deixar de praticar tal coisa, eu não consigo. Eu volto a cometer o mesmo erro. Toda vez que eu tento fazer o bem, acabo fazendo mal. Toda vez que eu tento me controlar na maneira de falar com as pessoas, com aquele que está do meu lado, eu acabo magoando. Eu tento, Senhor, mas não consigo. Então eu entrego as minhas vontades a Ti, Senhor. Que você possa pôr diante de Deus agora todas as suas falhas. Deixar o reino de Deus se manifestar na sua vida. Para que Deus então possa considerar aquilo que você realmente precisa. Pai querido e eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa fluir em nossas vidas como um rio de águas vivas, Senhor. Assim como nos diz as Escrituras. Que o Teu amor, a Tua paz, a Tua misericórdia possa abundar em nossas vidas. E possamos refletir, Senhor, o Teu reino para aqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas dificuldades. Vencer, Senhor, a apoiar as tribulações, as provações, as tentações que o diabo põe diante de nós naquele prato, Senhor, que muitas vezes parece boa, Senhor, mas nos conduz à perdição. Que nós possamos conseguir vencer, Pai, essas tentações. Pai querido, venha fluir em nosso meio, Senhor, Pai, com o Teu Santo Espírito, Senhor. De tal forma que nós possamos abundar, Senhor, a Tua graça, Senhor. E a Tua graça possa abundar aqueles que estão nas nossas voltas. Para que nossa palavra, Senhor, assim como os missionários diante de Ti, Senhor, possa fluir naqueles que estão ao redor. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, quero ser como ele, quero ser como ela. Eu quero ter uma vida como aquela pessoa. Que as pessoas possam olhar ao nosso redor, Senhor, e ver, Senhor, que Tu estás em nosso meio, Senhor. Que Tu habita em nosso lar, em nossa casa. Que a minha casa, Senhor, a casa dos Teus filhos possa ser um exemplo, Senhor, para as outras casas. Senhor, que nós possamos ser exemplo para aqueles que estão lá fora. E eles possam entender, Senhor, que aquilo que está de frente de nós é o Teu reino, Senhor. Não é nossas forças, não é nossas vontades que são diferentes. Pai querido, Te rogamos, Senhor, o Teu Santo Espírito possa fluir no nosso meio, Senhor. Pai, que nossos desejos possam ser direcionados com os Teus desejos, com as Tuas vontades, Senhor. Pai querido, nos ajuda a priorizar o Teu reino, porque nós mesmos nós não temos essa força, mas sabemos que a nossa força vem de Ti, Senhor. A nossa força vem totalmente de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que aquilo que nós ouvimos e aprendemos, podemos praticar, Pai, ser praticantes da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que a Tua paz, a misericórdia seja sobre nossas vidas, Senhor. E assim nós te agradecemos por tudo, Senhor, por essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. Convido o pastor para que está à frente da igreja. Amém. Amém, queridos. Com seus olhos fechados, vamos estar encerrando essa manhã que Deus tem falado conosco pela Sua palavra, e a Sua palavra não volta vazia. Maravilhoso Pai, muito obrigado
por tudo que o Senhor já realizou nesse dia, nessa manhã. E a nossa oração é que o Senhor continue a realizar a tua boa obra que começou na vida de cada um que aqui está, Senhor, naquele que nos ouve também, Senhor, e complete até o dia de Jesus Cristo. E sabemos que o Senhor voltará, o Senhor virá pela segunda vez. Que a nossa esperança seja esta, de que o Senhor Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco todos os dias e Ele voltará. Leve em paz, em segurança, alcance aqueles que estão enfermos, alcance o nosso irmão Lucas na restauração da cirurgia. Oh Deus, abençoe a irmã Elza, abençoe os enfermos, abençoe cada um, Senhor, no seu coração, que a mensagem que foi pregada, que não volta vazia, faça segundo o teu querer, quanto o teu realizar, segundo a vontade do Senhor. Nós oramos e nós te pedimos, nós te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém, queridos.